A questão é a era do olhar, a disciplina. O que se faz é analisar a instalação da era da disciplina dentro do contexto do capitalismo. Diz-se que um novo tipo de disciplina facilitou a dominação mediante a docilização do corpo. É Michel Foucault quem faz essa análise. Ele usa uma descrição de Jeremy Bentham. Bentham, que é do século XIII, ele analisa um projeto chamado Panopticon, que significa pan, tudo, e opticon, ver. Portanto, ver tudo. Muito bem. A análise faz uma constatação em cima da visão de uma construção de vidro em forma de anel para alojar alguns tipos de pessoas: loucos, doentes, prisioneiros, estudantes ou operários. Isto é imaginário, é apenas uma suposição. Pensou-se em algo desta forma. Aí se analisa a situação dos indivíduos do seu tempo. Tempo de quem? De Bentham. Ele pensa esta situação para analisar a situação, ou melhor, o tipo de vida dos indivíduos de seu tempo. Essas pessoas eram controladas de uma torre central, onde havia uma absoluta visibilidade. Portanto, uma vigilância constante, o que não dava a elas opção de fazer nada escondido. Qual é o resultado disso? É a interiorização do olhar que vigia. Ou seja, os vigiados passam a fazer o que os que vigiam querem, mesmo quando estes não estão mandando. Então, os indivíduos fazem essas coisas, mas eles não se apercebem como pessoas que estão sendo sujeitados ou submetidos à sujeição. Aí nós temos o quê? Um controle total do indivíduo. Esta é a tese que o Michel Foucault desenvolve. Vocês veem exemplo de quartel e de orfanato, por exemplo, que são algumas dessas instituições. O Foucault vai dizer, essas instituições são formadas com caracteres que permitem o controle minucioso das operações do corpo. Observe que o controle aqui, ele é um controle total, até o próprio pensamento da pessoa, ele está sob controle. É uma coisa meio esquisita e parece exagerada, mas o trabalhador, ele tem o seu pensamento sob controle. Porque dá para notar quando o trabalhador não está, por exemplo, pensando no trabalho, não está, dirão alguns, focado no seu afazer. E aí impõe-se a mentalização naquilo que se está fazendo. Faz o que é para fazer. Isso aí que esse tipo de pensamento não é para cá. Da outra hora tu pensa, agora pense no trabalho. Então, a ideia que é posta aqui é para que nós vejamos o quanto de dominação existe nas relações de trabalho e nessas outras relações que eu coloquei, como instituições como quartel, seminários religiosos, creches, escolas. Basicamente, todas as instituições, elas trabalham no sentido de possibilitar este controle das operações do corpo. Então, você percebe que, inclusive, as coisas que você faz, de repente você está sentado. Opa, não é hora de sentar, é hora de... Então, o próprio corpo não é seu, ele tem que fazer aquilo que uma ordem de fora indica. E essa ordem de fora, ela vem ao encontro da maior produção. Esta é, pelo menos, a justificativa da necessidade da submissão do trabalhador a este controle minucioso. Este período, estamos aqui entre o século XVII e XIX, desculpe, XVIII, é o chamado
período das disciplinas. É o tempo em que, basicamente, essas instituições vão começar a existir. Muito bem. Essa questão de olho no cronômetro tem a ver mais ainda com essa questão da dominação, mas agora averiguando o problema do tempo. Se você não é dono do seu corpo para fazer o que quer, sentar quando quer ou ficar em pé quando quer, tem que fazer aquilo que o momento exigir. Agora é hora de sentar, você não pode ficar em pé. Agora é hora de ficar em pé, você não pode sentar. Agora tem que ajoelhar. Então, não é você que define. E o problema desse tópico aqui, de olho no cronômetro, ele tem a ver com a questão do tempo. Como o próprio tempo é usado como um elemento de dominação e basicamente como uma espécie de inimigo do trabalhador. Porque o tempo, você faz tudo dentro dele. Isso é um fato. Acontece que você faz as coisas dentro do que você é capaz de fazer em um determinado espaço de tempo. No trabalho, o teu limite, ele não é respeitado, porque exige-se uma quantidade tal de produção e você precisa produzir esse tanto em um determinado espaço de tempo. Se você não produz, aí você já começa a ficar passível de um monte de apreciações, que naturalmente serão apreciações negativas, inclusive com a demissão. Seria a mais grave. Pois bem, esse tempo é todo pré-estabelecido por outros, de fora, e não pelo próprio trabalhador. Não se respeita as diferenças individuais. Na era capitalista, o que justifica isso, ou a justificativa que se dá para tamanha dominação, é aquilo que eu falava ainda há pouco, que é a eficácia, é preciso trabalhar de maneira eficaz, não perder tempo, de maneira organizada e de maneira padronizada. Então, estas serão palavras de ordem que estarão presentes em todos os trabalhos. Eficácia, organização, padronização. Muito bem. Os proprietários de fábricas, na busca de uma maior produtividade, eles implantaram sistemas de racionalização. Esse processo todo, ele inicia-se com a Revolução Industrial e, principalmente, as fábricas serão os grandes laboratórios onde essas coisas serão postas em prática. E a ideia, quando se põe isso em prática, é a de se economizar tempo, produzir o máximo dentro do menor espaço de tempo possível. Saindo um pouquinho mais para frente, nós veremos que basicamente todos os trabalhos hoje têm a sua carga. Hoje eles gostam de utilizar a expressão entrega. Você recebe um tempo X e precisa entregar uma quantidade Y de bens que você produz com o seu trabalho. Todos os trabalhos que se realizam produzem algum tipo de bem, seja material, seja imaterial. Chegando a essa questão do trabalho em migalhas, esse trabalho será o foco de 3 posturas, ou mais basicamente de 2. 2 posturas de organização de trabalho, que é a postura do Taylorismo, do Frederick Taylor, e a postura do Fordismo, do Henry Ford. Eu ia falar do toyotismo como sendo a terceira, mas o toyotismo ele se distingue um pouco desses outros, desses 2 aqui. O Taylorismo e o Fordismo, eles são basicamente a mesma coisa.
distinguindo-se em poucos pontos. Mas, no geral, eles partem do mesmo princípio, e o princípio é esse. Os empregados, os operários são indolentes, eles não sabem usar os seus gestos de modo econômico, eles ficam perdendo tempo com coisas que não têm a ver com a produção, e é preciso alguém em cima deles para fazer com que eles trabalhem no tempo que eles estão, segundo os patrões, perdendo com coisas que não produzem. Pois bem, tudo é medido. Se de repente, sei lá, depois de 2 horas de trabalho, um funcionário produziu 100 bens, um outro produziu 60, por exemplo, pode-se usar o de 100 como sendo a meta. E aí, o que ocorrerá com o que produziu 60? Ele estará devendo 40 bens, que ele vai ter que produzir. Se ele não conseguir até o fim do dia, digamos que terminou o dia, e aí o que tinha produzido 100 chegou a uma produção de, sei lá, de 800, e o outro ficou em 600, significa que ele ficou devendo 200 para o próximo dia. E assim vai. Cada vez que ele não chegar ao tanto do que deve ser produzido, e que, repito, quem define o quanto que deve ser produzido é o patrão, ele vai ficar devendo mais e mais até que se chega a uma situação em que ele será tido como um cara que não serve para a empresa porque produz menos. Então, esta maneira de encarar o trabalho é própria do Taylorismo. Então, controlar cientificamente, entre aspas, o tempo. Medir a produção dentro de espaços de tempo e evitar que se perca tempo com coisas que não redundem em produções de objetos. Bom, com a criação de um setor de planejamento responsável pelo saber como produzir, ficava mais nítida a separação entre a concepção e a execução do trabalho. Então, tem gente que sabe como produzir e tem gente que produz. Os que sabem, planejam, e os que produzem, efetivam o planejamento. E aí, a gente vai ter esses dois grupos, os que planejam e os que fazem a produção. O Fordismo, repito, ele é basicamente a mesma coisa, tem a mesma intenção, também quer aumentar a produtividade, só que ele vai chegar com a ideia da criação da esteira da linha de montagem. E aí nós chegamos ao processo de estandardização ou padronização da produção na fábrica. É o que nós chamaremos de produção em série. E esse processo vai ser aquele tipo de situação em que as pessoas produzirão separadamente. Um bem é feito passando por várias mãos. Só para exemplificar de uma maneira grosseira, seria, ou é algo assim, tipo, para fazer uma calça, alguém simplesmente pega o tecido e joga em cima de uma mesa. Pronto. O trabalho dessa pessoa é ficar pegando o tecido e jogando sobre a mesa. Passa o dia pegando tecido e jogando sobre a mesa. Ou a segunda pessoa pega o tecido da mesa e entrega para uma outra que faz o corte da calça. Então, o trabalho da segunda pessoa é ficar fazendo corte de calça o dia todo. E aí, outra pessoa vai ter a função de pregar os botões, ou zíper. Então, o trabalho é todo dividido. Essa é a grande conquista. Eu estou chamando de conquista de modo irônico, né? De modo irônico. Vocês que se atenham do Fordismo, certo? Então, essa estandardização, esse trabalho em série, ele vai ser muito forte nesse momento e ele será bem problemático por uma série de razões. A primeira delas diz respeito à questão de que esse trabalho fragmentado, ou seja, a pessoa nem sabe o que está fazendo. Faz um negócio aqui, o que está fazendo? Sei lá, o negócio aqui é pegar o tecido e jogar para ali. O que vai acontecer com ele na frente? Eu não sei exatamente. E isso cria uma monotonia, naturalmente. Um trabalho monótono fica desinteressante, e ficando desinteressante é bem mais fácil que os trabalhadores se acidentem. Ok? E esse trabalho terá mais uma consequência, que é trazer a irracionalidade
e assim a desvalorização do ritmo do corpo. Então não se valoriza o ritmo, porque o ritmo ele é definido independente do corpo. O corpo que se adeque ao ritmo que foi definido antes dele. Ok? Próxima aula a gente vê novos tempos na fábrica. Até lá! A questão.